Queridos irmãos, queridos amigos, ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, hoje nós vamos aprender juntos que atitude correta devemos tomar para ajudar o nosso próximo. Nós vamos compartilhar com os amados irmãos e amigos o texto bíblico de Lucas, capítulo 10, versículos de 30 a 37, que diz assim: E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou também de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeites e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem, e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os aos hospedeiros, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Amém? O caminho do pecador. Este é o título desta mensagem. Queridos irmãos, queridos amigos, amar não é um simples sentimento, mas é uma ação que deve ser expressa em atitudes generosas. O bom samaritano era uma pessoa estranha que cuidou de alguém desconhecido sem esperar receber nada em troca. Isso nos mostra que devemos amar a todos sem preconceito, agindo da mesma maneira que gostaríamos que nos tratassem a nós mesmos. O seu significado aponta para o cuidado bondoso que devemos ter para com o nosso próximo, mesmo que essa pessoa pertença a um grupo desprezado e até mesmo marginalizado. A história do bom samaritano nos conta de um homem que estava em viagem, descendo de Jerusalém para Jericó. Vejamos, então, o passo a passo dessa viagem à luz da Palavra de Deus. O primeiro passo: o seu caminho de descida. O versículo 30a diz assim: E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Irmãos, vimos aqui nesta passagem que o homem que descia de Jerusalém para Jericó era um judeu que caminhava por uma estrada rochosa e despovoada. Irmãos, o relato bíblico diz que a estrada de Jerusalém a Jericó era sinuosa e íngreme, onde diversas pessoas
devem ter sido assaltadas com prejuízo até mesmo de suas próprias vidas. A parábola do bom samaritano foi entendida de pronto, indicando que a sua periculosidade era conhecida. O segundo passo: os seus inimigos. O versículo 30b nos diz assim: e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Irmãos, realmente essa era uma estrada muito perigosa. Alguns estudiosos dizem que ela servia de um verdadeiro refúgio para ladrões, um covil de salteadores, os quais o assaltaram, espancaram-no e se retiraram, deixando-o para morrer. O terceiro passo: os seus próximos sem coração. Os versículos 31 e 32 dizem assim: e, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Irmãos, Jericó era a segunda cidade da Judéia. Era a cidade dos sacerdotes e dos levitas, e milhares deles viviam lá. Os dois aqui mencionados, um sacerdote e um levita, supostamente estavam voltando dos deveres do templo, mas eles certamente não aprenderam o significado de socorrer e ajudar ao próximo, pois, deparando com aquela cena, eles olharam para o indivíduo caído e o deixaram à mercê claramente de morte. Em Mateus capítulo 22, versículo 39, Jesus nos ordena, dizendo assim: a amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Esta é a ordem de Jesus: amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Irmãos, amor ao próximo é ajudar o outro sem desejar nada em troca. É um ato de compaixão, de empatia, sem se deixar levar pelo orgulho. Não devemos ajudar contando com alguma coisa em troca. O quarto passo: o seu verdadeiro amigo. O versículo 33 diz assim: mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Irmãos, um samaritano socorrendo um judeu. Onde já se viu? Olha, meus irmãos, sabemos que naquele tempo os samaritanos eram excomungados pelos judeus, pois eram considerados pessoas sem Deus, pessoas hereges. Não há dúvida nenhuma de que o sacerdote e o levita tinham as suas desculpas, mas este, sendo um samaritano, e claro que antes o identificou como judeu, mas naquele momento isso não era o caso, pois a prioridade era socorrer a vítima. E isso foi feito,
O samaritano teve compaixão do judeu necessitado e lhe prestou todo o socorro. O quinto passo, a sua salvação. Os versículos 34 e 35 dizem assim: E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Irmãos, vimos no texto que o samaritano imediatamente colocou-o sobre o próprio animal e o levou a uma estalagem. E lá chegando, pediu ao dono da estalagem que cuidasse bem daquele homem. E pagou por isso. E deixou recomendação: caso houvesse outras despesas, quando voltasse da viagem, lhe pagaria. Irmãos, vimos neste relato bíblico que é justamente desse jeito o que Jesus fez por mim, fez por você e por todos nós. Ele colocou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas feridas e todos os nossos pecados. Hoje, meus irmãos, meus amigos, a igreja, fazendo o papel da estalagem, tem cuidado de todos os feridos que Jesus trouxe e está trazendo para ela. Jesus foi ao Pai Celestial e prometeu que voltaria. Nesse tempo, os feridos estão sendo recuperados, santificados e perseverando, aguardando o dia e a hora da volta de Cristo. E quando da volta de Cristo, aquele que estiver recuperado, santificado e perseverando, receberá a vida eterna. Receberá a salvação em Cristo Jesus, a morada no céu, com um novo corpo glorificado. Portanto, queridos irmãos, queridos amigos, vivamos a expectativa desta volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? E que Deus assim nos abençoe.